Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, dessa vez com a professora Flávia Veloso. Envia aí você que está chegando agora, convite para alguém estar participando conosco desse momento. Convidá-la aqui para estar conosco. Já enviei o convite, ela já está aqui conosco. Você que vai estar vendo esse vídeo depois no nosso YouTube, depois você deixa um comentário lá. Bom dia, graça e paz. Bom dia, Tudo bem? bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Já está aqui. Vou enviar o convite aqui para o pessoal começar a entrar, né? Pessoal, bem-vindo aí. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui também. Então, você que está chegando, bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos aqui mais um dia, né? Nessa live, desde que nós começamos em quarentena, com o propósito de nós fazermos um culto. Na verdade, tem sido assim. E ontem foi muito interessante, porque ontem foi um dia assim, bem de louvor, né? Bastante adoração que a gente teve. E hoje a gente está aqui com a professora Flávia Veloso. Eu estava falando anteriormente, mas a gente teve que derrubar porque deu uma travada aqui. A professora hoje, ela dá aula de hebraico, mas não só isso. Ela hoje é leitora única, exclusivamente da Bíblia em hebraico. Ela não faz uso quando ela vai pregar, quando ela sai da Bíblia em português. Isso, para quem conhece um pouquinho e quem já tem um interesse, estuda, faz toda a diferença, né? Então, eu a convidei para estar aqui com a gente hoje. Ela vai estar falando sobre o chamado. E é claro que dentro do chamado ela vai falar sobre como chegou até o hebraico, né? Como que o hebraico faz parte da vida dela, Israel. E quem ainda não a segue, depois você vai lá, quando acabar a live, segue ela lá, tá? O ministério dela, acho que ela vai falar um pouquinho sobre isso. Começou com "E foi assim que Deus disse", foi assim que eu a conheci. Nós fomos fazer uma matéria, na época eu escrevia para a revista, e nós íamos falar, isso aí, a revista Por Perto, nós íamos falar, falamos, né, sobre o aniversário de Israel, e aí nós fomos buscar pessoas que fossem extremamente ligadas ao tema e pudessem trazer o conteúdo, e ela foi uma das entrevistadas, e a partir dali eu comecei a seguir a professora Flávia. Você não vai ser, mas eu não entendo, Poliana, eu não gosto muito, assim, tenho dificuldade com o hebraico. Ela não fala em hebraico o tempo todo lá, mas ela dá um ensino para você e ela extrai dali conteúdos e palavras que são revelações, são rema para sua vida. Então, assim, eu indico você segui-la, você vai ser muito abençoado, e ela tem todos os dias uma palavra para sua vida. Então, bem-vinda aqui, professora Flávia, obrigada por aceitar esse convite, e fica à vontade para compartilhar, porque hoje, talvez, queridos, a gente não vai fazer as 2 horas, porque a professora também tem um filhinho pequenininho e ela tem algumas necessidades hoje, mas a gente vai ficar aqui 1 hora com vocês e eu creio que vai ser um tempo muito precioso. Bem-vinda, fica à vontade. Quero agradecer você, Poliana. Desde que você entrou na minha vida, você trouxe muitas coisas boas para mim. Amém. Né? Essa revista hoje é um ótimo dia para um TBT, né? Que hoje é uma quinta-feira. Essa revista eu guardo com muito carinho da matéria que a Poliana procurou em 2016 para 2017, quando nós criamos o E Foi Assim que Deus Disse, que foi assim que eu costumo dizer que foi o ponto de partida para tudo começar, né? Eu sou de uma família de assembleianos, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, e meu avô, meu bisavô, todos pastores da Assembleia de Deus, e eu cresci nesse meio. Meu pai ia para as congregações, eu ia com ele, e ali eu aprendi a tocar alguma coisa, algum instrumento, e aí ele começava a me chamar: filha, lê um versículo. Aí eu ia, catava a Bíblia dele, que era uma gigantona, aquelas aplicações pessoal, que é uma Bíblia enorme, e ali eu lia a Bíblia, lia um versículo, mas eu ficava tremendo, morrendo de medo. E aí ele falava assim: não, você vai ler o versículo, aí quando você se sentir mais à vontade, você explica o versículo. E foi assim, desde 7 anos de idade que a gente trabalhava junto com, né, trabalhava com meu pai na congregação. E aí eu fui crescendo, chegou aquela fase de adolescência que todo mundo tem aquela dificuldade, né? Eu tive uma adolescência um pouco difícil, porque eu passei uma situação de preconceito muito grande na escola, de bullying.
porque eu tinha muita dificuldade em muitas matérias, principalmente física, química, matemática, e eu comecei a me constranger em ir à aula porque eu via que as minhas notas eram muito ruins, e aí comecei a ganhar certos apelidos por conta da dificuldade de aprendizado. E eu já até contei isso essa semana com as meninas lá do Princesas com Propósito. Eu comecei a atrasar o despertador, a faltar aula, arrumar uma forma de faltar aula. E com isso foram várias repetições. Fui repetindo de ano várias e várias vezes. Até que eu comecei a estudar que a minha irmã é nova. E isso se tornou muito constrangedor, porque todo mundo sabia que eu era mais velha. E aí começaram mais e mais apelidos, mais e mais apelidos e muitas dificuldades. Só que a minha mãe percebeu isso. E quando ela percebeu isso, ela falou assim, filha, você é uma pessoa, né, uma pessoa boa, você senta na frente, você não é uma pessoa que faz barulho na escola. Então, eu não consigo entender por que você está com toda essa dificuldade. Algumas coisas, Poliana, na nossa vida, nós temos que perceber o que é, de fato, natural e o que é de ordem espiritual. Só que a Bíblia diz o quê? Só quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Então, a minha mãe sentiu que havia algo diferente. Desde criança, desde o ventre, né? Minha mãe não podia gerar, e eu nasci de uma forma assim muito parecida com meu filho, prematuro. Então nós sabíamos que Deus já tinha um plano para minha vida. E algumas coisas acontecem no mundo espiritual para embarrear o propósito. Em contrapartida, outras são decisões que nós precisamos tomar. Se nós não tomarmos, as coisas não vão fluir, né? Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Cabe a nós ter o livre-arbítrio de escolher. Eu vou seguir ou eu não vou seguir. Como é que eu faço isso? Se Deus me chamou para alguma coisa, eu preciso estar no caminho dessa promessa. Foi isso que ele falou com os discípulos. Ficar em Jerusalém até que. Existe um tempo para esse até que. Você tem que ficar em algum lugar até que alguma coisa aconteça para que aquilo seja ponto de partida. Então, o que se sucede? A minha mãe percebendo tudo aquilo, sabendo que Deus tinha um chamado na minha vida, sabendo que eu estava sendo passando por muitas coisas constrangedoras na escola, ela falou assim, filha, vamos começar a fazer diferente. Ela colocou na minha cabeça e falou assim, receba a mente de Cristo. Quando ela falou aquilo, foi o ponto, assim, que eu falo muito marcante, porque eu senti que alguma coisa começou a acontecer. Eu estava no ensino médio, eu terminei o ensino médio sem nenhuma dependência, fui direto para a faculdade. Na faculdade, Deus começou a me dar entendimento em várias coisas. Eu não sei se tem algum dos meus seguidores aqui que estudou comigo na faculdade, que porventura tem entrado. Eu fui a oradora da minha turma, eu terminei, fiz especialização. Aí depois, foi mais ou menos de 2011, finalzinho de 2011, eu conheci, 2009, perdão. 2009 eu estava em casa, né? Nessa época eu já comecei a pregar, com 18 anos, aí comecei a pregar, ia para a congregação, ia para outra, ia para fora, comecei a ir para fora do estado, para fora da cidade. Só que eu tive um câncer no final da faculdade, em 2010. E todo lugar que eu ia, as pessoas falavam, a menina do câncer vai pregar. A menina do câncer vai pregar. E aí eu falei assim, Senhor, muda meu nome. Eu não quero mais esse nome. Eu não quero mais ser conhecida por isso. Eu não quero ser conhecida mais pela dor, né? Porque as pessoas colocavam aquele nome. E aí eu fiz o quê? Falei, Senhor, eu preciso de um novo nome. Foi quando eu estava em casa com a minha mãe, lavando vasilha, ajudando meu pai, sempre apaixonado por pregação. E ele chegou com um DVD e falou, filha, olha aqui, esse cara aqui que fala hebraico, olha que bonito. Eu nem imaginava o que era direito. E aí ele colocou a pregação, minha mãe falou assim, não, me ajuda aqui, deixa tocando aí, depois ela ouve. E aí eu tô lá e o pregador falando, e eu com a minha mãe na cozinha, quando de repente ele começou a falar. Adonai Roi lo ersa. Beniot deixa yarbitsene, alme mendochot nahalem. Poliana, foi como se eu tivesse sido arrebatada. Eu cheguei, quando ele acabou de falar, eu estava na sala parada com um pano de prato na mão. Eu falei assim, o que ele disse? Aí ele falou assim, eu acabei de falar o Salmo 23 em hebraico. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso disso. É isso que eu preciso.
Só que hebraico você não acha em qualquer lugar. É. Não é um curso de inglês que você acha em qualquer esquina, em qualquer bairro, qualquer cidade. É uma coisa extremamente difícil. De 2009 a 2011 eu fiquei procurando. Na época não tinha um curso assim, não tinha um curso online muito bom. A gente não tinha tanto acesso à internet igual a gente tem dos últimos anos para cá. Então eu comecei a tentar estudar sozinha, vi um vídeo no YouTube, até que um dia eu passei mal na igreja. Eu costumo dizer que todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu comecei a passar mal na igreja. Aí o Thiago estava comigo na reunião de obreiro, que é meu esposo. Na época ainda era meu noivo. E aí ele falou assim, toma um cafezinho. Às vezes a pressão caiu. Eu desci para tomar um café. E eu passei na porta da Secretaria de Missões. Quando eu passei na porta da Secretaria de Missões, eu falei assim, deixa eu perguntar. Porque se eles trabalham com vários missionários, eles devem saber. Eu falei, tem algum curso de hebraico por aqui? Quando ela me falou, assim, não, já tem, mas já começou há 3 meses. Eu fui atrás do curso. Quando eu cheguei, eu conversei com o professor. E eu falei assim, deixa eu entrar na turma. Eu não sei quando nós vamos ter outra turma dessa. E ele falou assim, olha, já temos 3 meses. Todo mundo já está alfabetizado. Todo mundo já sabe todas as letras, os sofites. Todo mundo já sabe os nekudotes. E eu falei, meu Deus. Ele falou, se você decorar tudo, deixa eu entrar na turma. E aí foi que faz a diferença quando você tem a mente de Cristo. Quando você entende que a capacidade não vem de você. Você entende que você tem uma limitação, mas quando Deus age na sua mente, você recebe uma capacidade de ir muito além daquilo que você jamais sonhou. E de saber coisas. Às vezes eu vejo coisas, gente, como que eu descobri isso? Não foi eu. Eu tenho a noção de que foi Deus que fez, entende? E aí, lembrei da mente de Cristo. Minha mãe sempre proferindo, ungindo, lembrando. Peguei as letras e falei, vou estudar. Ele falou assim, daqui a uma semana eu vou tomar de você. Estudei. O que eu fiz? Eu tinha, na época, um Nokia C3. Não sei se você vai lembrar, um que era rosa choque. Rosa. Filmei aquelas letras todas falando. Aleph, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Ret. Filmei cada letra. E ia para o trabalho e voltava do trabalho ouvindo. Ia e voltava. No dia, noite, dia, noite, dia. Até que chegou o dia dele tomar. Quando ele tomou todas as letras, eu falei todas as letras que ele me mostrava aleatoriamente, na ordem, aleatório, na ordem. Ele falou, você pode entrar no Betel brasileiro. Foi aí que eu concluí meu curso de hebraico em 1 ano. Depois continuei a estudar. E aí eu tomei uma atitude. Muitas pessoas falam assim, Flávia, como que você sabe tão bem o hebraico em tão pouco tempo? Primeiro, capacidade vem de Deus. Não se trata de mim. E eu tive que tomar uma atitude em relação a isso. Eu abri mão da Bíblia em português. Eu tinha muita Bíblia, Poliana. Muita Bíblia. Pensa uma pessoa que tinha muita Bíblia. Era eu. Mas o que eu fiz? Se eu ficar com as Bíblias em português aqui em casa, eu vou ser tentada, porque é mais fácil. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, família, o negócio é o seguinte. Eu tô doando as minhas Bíblias. Aí, veio meu cunhado, pegou minha irmã, pegou minha mãe, pegou meu pai, pegou todo mundo e levou todas as minhas Bíblias. Eu fiquei só com uma Bíblia em hebraico que eu tinha, que era a Bíblia Stuttgartense, que é aquela marronzinha tradicional, foi a minha primeira Bíblia. Aí eu peguei aquela Bíblia e falei assim, eu vou levá-la para a igreja. Aí nós tínhamos já a dificuldade do Novo Testamento, que não tem hebraico, né? Só o Antigo Testamento. Então, o que eu fazia? Eu abria no culto, o pastor falava, às vezes eu entendia 3, 4 palavras e não entendia o resto, mas eu marcava, chegava em casa, dicionário, procurava. Isso aqui eu não sei, marcava. Isso aqui eu sei, então isso aqui tá ok. E a Bíblia ficou totalmente rabiscada, marcada. Vou tentar pegar aqui para você ver. Tá. Só um minutinho. Pessoal que está entrando aí, prazer ver vocês. Eu vi o pastor Alexandre Camanha entrando, prazer. Sejam bem-vindos. Essa daqui foi a minha primeira, que é a Stuttgartense. Essa aqui é a mais famosa Bíblia hebraica no meio assim, dos estudantes, né? Porque é uma Bíblia com aparato crítico, comparando vários e vários pergaminhos. Então, essa aqui foi a primeira. Tem até uma mensagem da Estela, que eu encontrei ela no aeroporto. Ela escreveu, ai, que lindo, eu tava lendo a Bíblia. Ela olhou assim e escreveu, ai, que bonito, que Deus abençoe sua mente, que Deus abençoe
seus sonhos, né? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Que Deus abençoe poderosamente. Ela escreveu aqui para mim no aeroporto. Estava lendo essa Bíblia quando estava indo em missões para o Nordeste. Essa daqui foi a primeira. Aí a minha amiga conseguiu essa pra... Poliana, pensa numa alegria. Essa Bíblia aqui eu já troquei a capa dela 58 vezes. Porque ela tinha o Novo Testamento. Aí eu poderia ter o privilégio de levar para a igreja uma Bíblia completa, para ver as palavras de Jesus. Quando eu comecei a ver, eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Quando eu li o Evangelho de Mateus em hebraico, os diálogos, do jeito que era, eu fiquei tão apaixonada. A minha Bíblia tá nesse estado, ó. Então eu consumi essa Bíblia. Ó, ela tá toda assim, ó. Eu consumi essa Bíblia. Ela tá toda rabiscada, toda escrita. E aí eu falei assim, agora vai, não vou usar mais a Bíblia. E aí Deus trocou o meu nome. Que era o que essa mensagem. Que era o que eu mais queria. Por quê? Porque eu deixei de ser conhecida como a menina que teve uma enfermidade para ser a menina do hebraico. Agora que eu já tô mais velha, a irmã do hebraico, né? Agora é a Rabina. Agora, aí fui pregar na escola do pastor Eduardo Reis, o Neto Andrade, que é professor de hebraico, estava lá. Aí eu explicando o livro de Levítico, ele falou assim, Rabina! E até hoje, Rabina. E para não ficar só, né, nessas palavras, Josué, capítulo 1, verso 9, que é um texto muito conhecido de muitas pessoas, né? Quando fala para ser forte, é 1:8, deixa eu ver aqui, 1:9. Quando ele fala seja forte, Poliana, a palavra hebraica que aparece aqui é hazak, né? O verso 6 é a primeira palavra, é a primeira vez que aparece essa palavra, hazak. Hazak ve'emetz kiatá. Torna-te forte, seria a tradução literal no hebraico. Muitas pessoas gostam desse versículo, eu vou resumir isso, que é o que é a minha vida. Muitas pessoas traduzem esse ser forte em português, ou até falam umas para as outras. Seja forte, né? É aquele versículo motivacional. Seja forte, seja resistente. Só que em hebraico não tem nada a ver com isso. Porque em hebraico, Deus está conversando com Josué depois que Moisés acabou de morrer. Então, o ser forte aqui, né? Moisés acabou de morrer, era líder, era referência, e Josué teria que fazer em 3 dias o que Moisés não fez em 40 anos. O judeu, ele tem o período de luto que precisa ser respeitado, são 30 dias de choro. Só que não dá tempo de Josué chorar. Quando ele fala aqui para Josué, Hazak, seja forte, não é o ser forte de seja forte, mas é o ser forte de pegar na mão, olhar nos olhos e falar assim, você vai precisar ser forte. Um tempo em que não havia cadeia, ou seja, não tem como prender o inimigo, você precisa matar o inimigo. Você está num choro de luto e você precisa passar a espada em crianças, você precisa passar a espada em inocentes, em mulheres, para conquistar um território que Deus falou que era seu. Flávia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ministério, eu sempre costumo dizer isso, Poliana. O ministério ele é bonito só na foto, né? Porque quem vive o ministério de verdade, de fato, sabe que aqui dói. Então, a palavra que eu quero deixar para você que tem um ministério, para você que sonha com o ministério, você precisa ser forte. Porque o inimigo não estará satisfeito com o que você tem que fazer. Porque o mundo não receberá você com tantos aplausos e aceitando tudo que você é, tudo que você tem. Nem todo mundo vai concordar com as verdades que você vai trazer. Nem todo mundo vai achar interessante a revelação que você tem da parte de Deus para entregar. Veja aqui que fala o Evangelho de Mateus, Jesus falando Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Todos os profetas que nós amamos lendo na Bíblia Sagrada foram perseguidos, humilhados, passaram dificuldades. Só que a gente posta só a parte boa disso, né? Quando servem uma comida no final do culto,
com a bandeirinha, reconhecendo o nosso chamado. Quando alguém deixa um presente. Da divulgação. E a foto da divulgação. Quando a gente chega na cidade e a pessoa nos recebe com flores e com carinho. Mas a trajetória até aqui. Quantas marcas, quantas vezes você tem que levantar e ir chorando? Quantas vezes eu já preguei com meu filho no hospital? Quantas vezes eu já preguei deixando ele doente em casa? Quantas vezes eu ouvi o inimigo me dizer assim: ele está passando isso por sua causa, você não está indo para frente da batalha? Então, enquanto você vai para frente da batalha, por quê? O diabo sempre tenta matar a semente que Deus planta, porque a semente ela é frágil na terra, ela não tem proteção. Mas se ela vira uma árvore, ela cria raiz. E aí pode cortar o topo, meu irmão. Pode cortar as folhas, porque a raiz está firme. E o que a palavra de Deus diz? Ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Então, se já criou raiz, está firme, resiste. Só que o diabo tenta matar a semente. Toda vez que o diabo tenta atacar alguém no ministério bíblico, veja, sempre é quando é criança. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus e tantos outros. Por quê? Porque enquanto está frágil, ele tenta. Por quê? Porque ele é astuto, porque ele é cruel, porque ele é maléfico. Só que quando cria raiz, aí você conseguiu resistência. Então, crie raiz, crie resistência. Entenda que nem tudo é tão bonito. Nem tudo é só aplauso. Vai ter dias que vão te abraçar, vão te amar. Mas vai ter dia que você vai dizer algumas verdades que vão te apedrejar por causa delas. Vai ter dias que as pessoas não vão concordar. Ah, mas isso daí eu não concordo, eu não gosto. Vão te atacar, vão tentar te denegrir, vão tentar tomar seu espaço. Porque, infelizmente, as pessoas elas não suportam ver o dom que Deus dá para um e não dá para outro. Não foi assim com os irmãos de José? Isso não é um conto, né, Poliana? Isso é bíblico. Os irmãos de José não suportaram a capa. Por quê? Porque a capa seria para o mais velho? Porque a capa seria para o primeiro filho de Leia? Porque a capa seria para o mais inteligente, para o mais caçador? Não, porque o pai dá a capa para quem ele quer. Só que quando o pai dá a capa para quem ele quer, algumas pessoas não conseguem suportar ver a capa no outro. Eles querem a capa para eles, né? Às vezes as meninas, às vezes eu vou pregar, elas falam assim: ai, Flávia, eu queria tanto pregar igual você, eu queria ter um ministério igual o seu. Eu falei assim: vem passar uma semana comigo. Mas às vezes não querem as marcas, né? Querem os Isso, louros, mas não querem as marcas. exatamente. Hoje as pessoas veem a Flávia que só usa a Bíblia em hebraico, a Flávia que já foi pregar não sei aonde, a Flávia que agora é professora de hebraico da escola tal, mas não viram lá atrás a humilhação, não viram. Ah, não, você é lenta, você é lerda, você não vai conseguir aprender essa matéria. Não viram um câncer que eu tive um ano todo de tratamento. Não viram uma bactéria violentíssima que eu tive no sangue, 42 dias de antibiótico, fiquei esquelética. Não viram a dificuldade, um mês de UTI com meu filho, fez 4 cirurgias. Então as pessoas elas não veem essa parte. Por quê? Porque o ministério é bonito na foto, mas na vida real ele dói. Então, eu não estou falando isso, Poliana, para tirar o chão das pessoas ou para colocá-las no chão, mas para que elas entendam que se você anseia um ministério, você precisa estar preparado para tudo. Para a vaia, para o aplauso, para ser elogiado, para ser criticado, para ser amado e para ser odiado. Você precisa aprender a se preparar em todos esses estágios, tendo a certeza de uma coisa: foi Deus mesmo que te chamou? Ou foi você mesmo que se chamou? Né, Poliana? Por quê? Porque hoje muitas pessoas veem, fundar a igreja, ser pastor, foi Deus mesmo que te chamou? Se você tem a convicção que foi Deus que te chamou, não desista, chore o que tem que chorar, lute o que tem que lutar. Mas se não foi Deus que te chamou, espera a hora dele te chamar. Porque dói. Não é só aplauso, só alegria. Dói. Tem que ter uma jornada. É uma jornada que você precisa fazer. E essa jornada geralmente é um deserto, onde você não vai ter ninguém para te motivar, ninguém para te aplaudir. Você vai ter que construir isso no seu deserto. Mas quando você sair dele, será mais forte e mais resistente. Nesse tempo, professora, a gente tem visto, e eu procuro ouvir os profetas, ouvir os pastores,
mas procurando discernir e alinhar isso. E desde que tudo isso começou, no primeiro momento que foi dado o decreto de isolamento social, Deus tinha me dado uma palavra um dia antes. E eu guardei aquela palavra e passou, né, o final de semana, porque isso foi numa sexta-feira, passou o final de semana, e uma pessoa me mandou uma música, que foi a Giovana, ela já esteve aqui, e ela falou assim, Polly, divulga para mim, me ajuda a compartilhar, né, uma menina de Deus, Deus deu uma canção para ela. E eu falei, e brotou na hora, falou assim, vamos fazer um ao vivo? E ela falou, vamos quando? E aí eu comecei a orar em cima daquilo, eu falei, Senhor, qual o propósito? Né? Não é para chegar ali na frente da câmera sem propósito. E aí começou a brotar nomes no meu coração e eu falei assim, nós vamos levantar um trono de adoração e um momento de palavra. Por quê? Porque eu comecei a entender, e Deus começou a falar comigo, que era um tempo que não era para repreender a doença, mas era para arrependimento da igreja. E quando a gente chega num tempo que Deus fala algumas coisas conosco, a gente precisa discernir o tempo até de compartilhar. E aí eu comecei a falar, vamos levantar esse trono, vamos orar, vamos interceder. E por que eu estou falando isso? Porque quando, na verdade, a gente se motivou a vir para cá, a senhora estava falando sobre chamado, sobre essa questão toda, eu comecei a ouvir alguns profetas e eu comecei a discernir que a palavra ela era a mesma. E Deus começou a falar, e já tinha falado ao meu coração, de que era tempo dele levantar os anônimos. E existem tempos no ministério que eu entendo que é Deus que nos deixa anônimos. Ele nos deixa escondidos. E no momento certo, como uma lança, ele nos lança. Só que esse tempo não é um tempo fácil, não é mesmo? Não é um tempo fácil, porque no fundo, no seu espírito, você tem convicção de que você foi chamado. Você perguntou ali, você tem certeza que foi chamado? Quantas vezes a gente não se questiona? Senhor, será que o Senhor está me chamando mesmo? Ou será que eu estou dizendo eis-me aqui porque é algo meu? Só que eu estou falando isso porque eu me questiono isso. Eu me questiono sempre. E eu acho que tem que ser um questionamento sempre nosso, não em dúvida de Deus. Mas em dúvida, assim, o Senhor me chamou para isso mesmo? Eu tenho a testificação e a sua liberação para fazer isso? Porque eu não posso estar desalinhado ao comando dele. Porque dentro de um chamado, eu entendo chamado como uma linha grande do tempo, onde existem períodos onde vão ser feitas determinadas coisas, como na sua vida foi, né? Então, se você está ouvindo aí, está recebendo essa palavra nessa manhã, pensa que tudo tem o tempo também. Esse tempo aí também é o tempo de você estar lá, resguardado, é o tempo do preparo, né? Quantos anos a professora se preparou para hoje ela estar aqui, abrir a Bíblia e entender e trazer uma revelação, e trazer um entendimento, né? E aí eu ouvi o pastor Luiz Hermínio falando que, assim, muitas vezes, hoje tem acontecido muito isso, principalmente no Brasil, as pessoas querem as boas palavras, as pessoas querem seguir aqueles que têm muitos já seguidores, aqueles que estão nas mídias, aqueles que, enfim, têm uma evidência. E enquanto você falava sobre isso, sabe, o Espírito Santo me trazia isso, me lembrando assim, existem muitos conteúdos escondidos em vasos de barro que ele foi preparando. Sim. Inclusive, conversando isso com meu esposo ontem, eu disse a ele que o número de seguidores não corresponde àquilo que você carrega. Se você perguntar para mim, Flávia, quem hoje no Brasil é a maior referência de hebraico no país? Nós estamos falando de referência forte, estou falando de pós-doc em hebraico, né? Que estudou em Israel, que já tem um pós-doutorado na área. Eu falo para você, Edson de Faria Francisco é o maior gênio. Ele está traduzindo a Bíblia, o ATI, né, que é o Antigo Testamento interlinear, literalmente. Aí você fala assim, Flávia, quantos seguidores esse gênio do hebraico tem no Instagram? 500 seguidores. 400 e pouquinhos, quase 500 seguidores. A maioria das pessoas nem sabem que ele é isso tudo em hebraico. Às vezes nunca nem ouviram falar o nome dele. E ele tem umas chaves, Poliana, que eu falo que é de ouro 24 quilates.
E ninguém sabe nem que ele existe. Isso Depois não. você coloca aqui o Instagram dele, que eu, por exemplo, Aham. vou seguir. Depois você põe aí. Sim. E muitos outros que eu conheço também, dentro dessa área, que são incríveis e que não tem nem 500, nem 300 seguidores. Mas por quê? Porque as pessoas elas acham que o número de seguidores corresponde ao valor da palavra que você carrega. E não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu digo a você que existem algumas referências minhas nessa área de pessoas que eu sigo que são infinitamente melhores do que você já pode ver aqui no meu Instagram ou de outras pessoas que eu falei que não tem isso tudo de seguidores. Por quê? Porque, primeiro, são humildes. Segundo, não precisam provar nada para ninguém, porque eles sabem o que são, não só em Cristo, mas no trabalho que fazem. Então, nós precisamos pensar essas coisas, né? Às vezes existem pessoas que têm muitos seguidores, mas são seguidores comprados. São pessoas que não. A gente vê que às vezes a gente tem Sim. pessoas, um número de pessoas, mas nem todas elas participam das coisas que nós fazemos. Então, isso não corresponde. Né? Então você não precisa ficar preocupado. Ah, eu tenho só isso de seguidores. Ah, a minha palavra, será que a minha palavra não toca alcançando as pessoas? Não. Seja um portador de algo relevante. Se você é portador de algo relevante, algo enviado de Deus. Oi, travou aqui pra gente. Vocês estão me ouvindo? Ou foi o da pastora Flávia que, da professora que travou? Pessoal, vocês estão aí? Peraí, vamos ver aqui se foi a internet. O pessoal tá aí? Tá me ouvindo? Sim? Eu vou tentar achar... Foi da professora, né? Então, eu vou tentar reiniciar com ela aqui, ó. Da professora travou. Tá, vamos voltar aqui. Ela já tá voltando. Já enviei de novo o convite. Ela já tá retornando. Oi, Tá travou. ruim. A minha internet caiu aqui. Tá. Mas então, Poliana, o que eu estava falando? Sobre se você tem uma palavra relevante, não importa quantos seguidores você tem ou o que você faz, quando chegar a sua hora, as pessoas irão te ouvir. É igual eu estava mencionando antes da conexão cair, foram 400 anos de silêncio profético no período interbíblico. Quando João Batista aparece, as pessoas vão no deserto ouvi-lo. Exatamente. Então, não se preocupe se você está em Jerusalém, se você está na Galiléia, se você tem uma palavra de Deus relevante, onde você estiver, qualquer cidade, qualquer lugar, sendo 300, 200 pessoas, as pessoas vão te ouvir. Então, se preocupe em ter uma palavra relevante. Se preocupe em ter uma palavra direcionada do trono de Deus, uma palavra verdadeira, genuína. Não se preocupe com o número de seguidores, com o que as pessoas estão pregando, com o que está na moda, com o que está na tendência. Se preocupe em ser porta-voz de Deus e dizer o que precisa ser dito. Porque até no deserto, se a sua palavra for relevante de Deus, as pessoas vão lá te ouvir. Amém. Glória Amém. a Deus. Não que a gente seja contra, né? Inclusive, eu sou da área, trabalho com essa questão, né? Inclusive com marketing, é uma formação minha de pós. Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte: você tem que usar as tecnologias, a gente está usando uma aqui, né? Que é uma ferramenta, mas a gente precisa estar conectado. Tem uma pergunta que entrou aqui. Ah, qual o nome dele? O pessoal está perguntando do Edson de Faria Francisco. Edson de Faria Francisco. Dei uma olhadinha lá. Aqui, ó, vou mostrar o livro que ele está escrevendo, ó. Vou até anotar aqui também. Antigo Testamento Interlinear. Ele traduz do hebraico para o português. Sim. Eu já vi esse... Já Esse vi. livro é super famoso, saiu agora a última edição. Uhum. E esse... Aqui, eu vou ver se eu mostro o nome dele aqui, ó. Aqui, ó. Uhum. Ok. Doutor em hebraico. Poliana, isso aqui é ouro pra gente, tá? É.
Nós Então, temos, no Brasil, nós temos muitos helenistas, né? Muitos tradutores do grego para o português. Você tem o Novo Testamento, por exemplo, nós temos no mercado uns 3 opções de interlinear do grego para o português. sim, eu tenho um. Hebraico nunca, não existe em português. É a primeira vez que alguém topou fazer esse trabalho, ele está fazendo esse trabalho sozinho. Entende? Não teve outro tradutor para ajudá-lo. Lembrando que hebraico também, Poliana, você sabe que existem palavras que podem ter Vários 20 significados. significados diferentes. Então, aqui é uma opção, né? De palavra. Ele vai escolher uma palavra, mas quem conhece hebraico sabe que aquela palavra já tem outras ramificações. Sim. Então, não é assim, vou comprar um interlinear, agora eu já sei tudo que está traduzido. Tem que continuar. Essa palavra é isso, mas isso aqui também significa isso. E aí você vê uma possibilidade que melhor se encaixe aquilo que você vai pregar, vai ministrar, vai expor. E até porque a própria Bíblia, né, deixou registrado que a palavra é viva, né? Ela é viva, então ela vai se renovando. E Deus ter deixado isso registrado, né, mostra também essa revelação lá já no hebraico, porque é interessante, né? Agora, eu fiquei impactada, assim, da forma com que você falou sobre a questão de decorar, porque para quem não conhece, porque talvez tenham pessoas aqui que não tenham conhecimento nenhum, mas o hebraico, ela é uma língua morta, porque o hebraico bíblico ela não é mais falada, né? Ela não é mais praticada, eles consideram como uma língua assim, mas ela é uma língua que se lê diferente da nossa, né? Que a gente lê da direita para a esquerda, o hebraico se lê da esquerda para a direita. Ela não tem os acentos, as vogais são extremamente diferentes. E assim, hoje a minha maior dificuldade é decorar o alfabeto e identificar as várias tipologias que elas vão se apresentando de forma diferente. Mas como faz diferença você usar estratégias que o Senhor dá, né? Usar estratégias que Deus vai dando e você vai fazendo. Eu colocando em prática. Deixa eu ler aqui, que eu acho que tem algumas pessoas mandando, não perguntas, mas comentários aqui por fora. Se você quiser, manda aí na caixinha, que fica mais fácil de nós encontrarmos, tá? Enquanto eu estava falando, eu vi que subiu alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Andréia. Deixa eu botar o óculos. Muito importante ouvir vocês falando sobre a questão de número de seguidores. Eu mesma, muitas vezes, deixo de compartilhar algo porque tinha poucos e penso que não será relevante. Querida, se Deus te deu uma revelação, não importa quantos vão receber. A palavra diz que o Senhor, quando... na verdade, assim, eu costumo falar muito isso. Se alcançou uma vida, ela foi suficiente. Porque a Bíblia diz que uma vida vale mais, né? Quantas almas ela está ali? Quanto vale essa alma? O valor dessa alma, para Deus, ele é muito precioso. Vale mais do que o mundo todo. Por quê? Porque ele considera cada um de forma individual. Então, talvez o que você vai compartilhar vai impactar uma pessoa, mas vai mudar a vida daquela pessoa. Talvez vai impedir aquela pessoa até de cometer um suicídio naquele dia, de levar a cabo a família dela, eu não sei. Mas se Deus te deu uma palavra, compartilhe essa palavra. Poliana, eu não sei se você lembra, no final do Holocausto nazista, né? Não é só um filme, foi uma realidade. O Oskar Schindler salvou muitas pessoas. E os judeus que sobreviveram, eles fizeram um anel para ele. E esse anel tinha uma frase do Talmud, né? Talmud, que significa estudo, que é a Torá oral, né? De Israel. E eles escreveram nesse anel: quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. Então, de fato, é isso. Às vezes a gente se preocupa com números. Quantas pessoas eu vou atingir? Quantas pessoas eu vou alcançar? Se você, igual a Poliana acabou de falar, se você alcançou uma vida, se uma pessoa aquele dia desistiu da morte, né? Igual tem um hino da harpa, a gente que é da Assembleia tem um hino da harpa, né? E o hino da harpa fala assim, eu não me lembro agora o número dele, mas ele fala assim, naquele grande dia você há de ver quantas pessoas você ganhou para Jesus. Pessoas que você ganhou com o seu exemplo, pessoas que você ganhou com a sua atitude, pessoas que você ganhou quando você saiu com a sua família, dando a mão na rua para tomar um sorvete, que para você talvez não tenha nenhuma importância, mas pessoas que estavam saindo naquele dia pensando em desistir da família, viram aquela cena e falaram assim, vale a pena lutar. Mães que já estavam desistindo de gerar porque não via mais esperança, de repente viu que ter um
testemunho, vou lutar pelos meus filhos, vou lutar pelos meus sonhos. Então você não sabe quantas pessoas, às vezes, só naquele grande dia a gente vai saber quantas pessoas a gente impactou através do nosso testemunho, através da nossa vida. Às vezes a gente posta alguma coisa ou até prega, não sei, eu acredito que tenha acontecido. Várias vezes eu fui pregar e quando eu acabei de pregar, eu falei assim, por que eu falei isso? Por que eu dei tal testemunho? Por que eu não foquei só ali na palavra? Aí eu mal desço, antes de sair da igreja, já chega alguém e fala assim, poxa, aquilo, isso que você falou impactou tanto a minha vida. E aí aquilo vem para você assim, não foi você que falou, é o Senhor que te motiva a falar, né? E porque a gente tem esse olhar crítico sobre nós mesmos. Mas Deus, às vezes, nos leva, quando a gente está alinhado, ouvindo, né? A gente faz determinadas coisas que parece ser por impulso, mas isso alcança vidas. Quantas vezes eu recebi mensagens aqui e falei assim, poxa, mas foi algo assim, parecia tão simples, mas aquilo impactou alguma vida, né? O Emerson... Oi. A Bíblia fala que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Não Às vezes volta. você fala assim, meu Deus, poxa, eu estudei tanto, olha a mensagem foi um fiasco. Quantos de nós não saímos assim já? Sim. Meu Deus, mas não foi bom, não falei do jeito que eu tinha que falar, não falei que eu estudei, o principal que eu tinha escrito eu não li. Aí alguém veio e fala assim, irmã, se não fosse essa palavra hoje, ou irmã, você não sabe o que aconteceu na minha casa hoje. Então, a palavra do Senhor ela não volta vazia, nunca. É verdade, é verdade. O Emerson colocou aqui, Flávio, você é uma pessoa linda. Tem uma moça perguntando aqui se o livro do Edson é só o Antigo Testamento. Sim, porque o Antigo Testamento, escrito em hebraico, interlinear, feito pelos hebraístas. Novo Testamento grego, feito tradução por helenistas. Então, geralmente, são trabalhos diferentes. O Edson só trabalha com o Antigo Testamento, igual eu trabalho, só o Antigo Testamento. Hebraico para o português. Então, o trabalho é só mesmo do Antigo Testamento. O Novo Testamento são helenistas e aí são outros autores. E só para quem assim, não discerniu, o Novo Testamento é grego e o Antigo Testamento é hebraico, né? Por isso existe essa diferença também, tá, gente? É só para vocês entenderem. Aqui uma pergunta. O nome do escritor Edson Faria Barbosa, encontra ele no Instagram como escritor? Meu esposo não encontrou. É Edson de Faria Francisco. Edson de Faria Barbosa. Francisco, tá? Aqui, ó. Olha lá, ó. Edson de Faria Francisco. Procura aí. Deve ser @Edson de Faria Francisco. Tentem achar. Eu acho que é resumido. Eu não vou colocar depois, eu vou achar, coloco no meu Instagram. Tá. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tem uma pergunta. Camila, existe alguma Bíblia que seja mais próxima da tradução em hebraico? Infelizmente, não. A tradução, igual eu falei, a tradução é tradução, né? Existe até um ditado no meio dos tradutores que é toda tradução é uma traição. Por quê? Porque existem línguas, as línguas são muito específicas, existem palavras que não tem como você encontrar uma naquela língua que se encaixe naquele idioma. Igual quando você traduz um texto do inglês para o português. Uhum. Existem palavras de uma língua que não existem na outra. E como o hebraico trata de 4.000 anos, mais Sim. complicado ainda. Você vai ler textos, por exemplo, quando fala idade. E Abraão tinha 90 anos e 9 anos. Opa, Abraão tinha 90 ou tinha 9? Aí a faz o quê? Soma 99. Então, a tradução literal, se ela for colocada numa Bíblia comum para você carregar no dia a dia, você não vai entender, ou então você vai ficar com mais dúvidas, porque alguns textos são muito idênticos, mas outros têm uma problemática de linguística de país para país. Por exemplo, Poliana, eu sempre falo isso para meus amigos. Tem o Salmo 104, que fala sobre a natureza, e aí tem um texto que fala: o Senhor exaltou o meu chifre. Essa tradução literal. Imagina se fosse essa tradução literal colocada na Bíblia. Que o Senhor exaltou o chifre de alguém. As pessoas não vão gostar. Mas você entendendo que chifre na Bíblia significa força, que a pessoa que era ungida do chifre, existem 2 tipos de unção. No vaso,
de azeite e o chifre. Uhum. Quando Deus unge alguém com o óleo dentro do chifre, é uma unção de força. Foi a unção que Davi foi ungido antes de guerrear com Golias. Muito antes. Deus estava ungindo ele com força. Que Então, é o chofar, né? Exatamente. Hoje eles Então, conhecem como chofar. E aí, como a gente... Quando você entende isso, você vê que não é assim tão literal, né? Então, tem que entender que algumas palavras, elas são importantes ser colocadas na nossa língua para que a gente entenda. As pessoas falam, professora, a senhora... mas qual Bíblia é mais próxima? Bíblias mais próximas, a gente tem que ver tradutores relevantes. Por exemplo, o Luiz Saião, que é um hebraísta também, um dos maiores do Brasil. As pregações dele são incríveis. O professor Luiz Saião também tem Instagram. E ele fez a tradução da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, que é a que todos os hebraístas dizem que é a mais próxima. Uhum. NVI ou Almeida Fiel. Mas, ao mesmo tempo, também não é tão literal. Professora Flávia, a senhora já falou que não usa Bíblia em português. Mas Bíblia em português, se a senhora fosse indicar uma, ou se a senhora gosta de uma, qual Bíblia que é? Por incrível que pareça, eu gosto de uma Bíblia parafraseada. Que é o quê? Uma Bíblia que vai trazer um sentido. Que para mim, mais importante do que ler, é eu entender o que eu estou lendo. Uhum. Né? E eu gosto da mensagem. Mensagem. Pode deixar ele entrar, amor. Pode deixar ele entrar. Vem cá, bem. Meu filho já tá chorando aqui. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá. Você passeou? Vem cá com a mamãe. Poliana já tá carregando a bandeira de Israel pra cima e pra baixo. Ah, gente, essa criança fala em hebraico, tá? Fala oi. Dando uma coça na gente. Oi, Tá com Benjamin. sono. Tudo bem? Então, eu gosto muito da mensagem. É a Bíblia que eu mais gosto em português. Ela não tem aplicativo, né? Que eu já tentei achar e não consegui. Também tentei. Aí eu comprei uma, eu tinha dado de presente para minha mãe. Aí minha mãe falou assim: ah, mas essa Bíblia aqui é muito estranha, tudo muito fácil de entender. Eu falei, mas é por isso que é boa. Né? E ela fala de uma forma tão poética. O texto que eu mais gosto nela é 1 Coríntios 13, que fala do amor. É lindo o texto. Ele traz de uma forma muito clara. Então, Bíblia português que eu gosto, essa é que eu mais gosto. Tá brincando aqui. Tem uma pergunta aqui do pastor Alexandre. Ele esteve conosco. Ele estuda a cultura judaica. Tem até... Ele é... Se eu não me engano, a pós-graduação dele é nessa área. E ele botou aqui: qual a visão da professora sobre as literaturas judaicas de tradição oral para entendimento melhor das palavras? O Rumash, tá? O Rumash. O Rumash significa 5. São 5 livros de Moisés, são comentados pelos rabinos mais antigos e mais sábios, que Rashi, que são os mais populares. Maimônides. Ah, você quer ficar com a mamãe? Ai, fala Aleph pra ela ver. Fala pra mim, Benjamin. Aqui, ó, ele tá com a bandeira de Israel, tá andando o dia inteiro com essa bandeira. Fala pra ele que ele tá profetizando já. Então é a Rumash. Ele escreve, Poliana. No Brasil, as pessoas traduzem o ret por CH. Sim. Então, geralmente escreve... É só você escrever Chumash com CH, mas a pronúncia é Rumash, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo. Peraí, deixa eu... Tá. Chumash. Eu vou lendo aqui, ó. A minha vida foi impactada pela oração da irmã Flávia na festa da Cia Derby em 2018 e hoje o meu presente já tem um aninho, a Kátia. A mensagem foi a semente da mulher, que eu contei como que o inimigo tenta justamente matar a semente, né? E muitas mães não conseguiram engravidar e depois da mensagem muitas tiveram bebês. Às vezes eu chego para pregar, aí vem, sabe esse bebê aqui, ó? É aquela palavra. Depois a gente marca uma live só para te contar as provas depois dessa mensagem. Mas foram muitos frutos, então realmente Satanás não ficou satisfeito. Como nunca fica, né, Poliana? Não fica. Essa é a prova de que você está fazendo o que é certo, né? É verdade. Pastor Cacá, um abraço, mandando um abraço aqui. Professora NVI não anula algumas verdades?
Muita gente fala da NVI como um problema, né? Muita gente não gosta da NVI, né? Eu conheço muitos pastores que falam, mas e NVI? Porque fica chocado. Mas por incrível que pareça, tá? Muitas pessoas que não gostam da NVI, eu indico a Almeida Fiel. Sim. E a mais falada, que o pessoal fala muito da King James. King James é a Bíblia traduzida pelo rei Tiago, mas é uma Bíblia de 1511, traduzida do inglês britânico. Então, não é uma tradução literal. Por exemplo, se eu não me engano, é no Êxodo. Deixa eu conferir aqui. Enquanto a professora procura, eu vou responder aqui a Natália. Natália está dizendo que o aplicativo My Bible tem a mensagem. Natália, eu já baixei esse aplicativo, mas eu estou com dificuldade de usá-lo. Eu não sei se baixou com alguma corrupção. Não sei, eu vou até excluir, vou baixar de novo, porque eu não consegui. Mas obrigada pela dica. Vou excluir o meu e vou baixar de novo. Ai, meu Deus do céu. Pode falar. Achou o texto? É, porque Êxodo capítulo 1, verso 1, tá assim. Ve'ele Shemot Bnei Israel. São estes os nomes dos filhos de Israel. Aí a King James não vai colocar literal, ela vai colocar são estes os nomes dos filhos de Jacó. Uhum. Ela coloca algumas coisas assim que não está no texto original. Uhum. Coisa óbvia, né? Por que aqui tá falando Israel? Tá falando da nação que entrou. Sim. Então Jacó não é Israel. Né? Uhum. Eu tenho até uma mensagem que eu escrevi, que eu ministrei, foi acho que na igreja de Pinheiral. Não chame de Jacó quem Deus chamou de Israel. Uhum. Ela já ministrou até aqui aí no Instagram, Já, né? já. Ó, qual é a Bíblia parafraseada? É a mensagem, né? Isso. Bíblia parafraseada, deixa eu explicar um pouquinho. Bíblia parafraseada são as Bíblias que elas vão trazer uma linguagem muito mais clara. É a NTLH, Bíblia Viva, Bíblia Mensagem. Essas Bíblias, elas foram criadas com o intuito de evangelização. São Bíblias mais fáceis para você explicar um texto para uma pessoa que não tem conhecimento. Então, às vezes as pessoas falam, ai, é uma blasfêmia, NTLH, uma blasfêmia, mensagem. Não, são Bíblias que foram traduzidas com o objetivo evangelístico, para as pessoas entendam. Tem pessoas que não vão entender o que é anátema, jactância, essas palavras que a gente estudando Bíblia a vida inteira e ainda fica alguma que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Então, essas pessoas que estão sendo evangelizadas, né? Aliás, leiam o prefácio das Bíblias. Né? Tem gente que não gosta. Que explica o motivo pelo qual cada uma foi criada, né? Ó, a gente já está chegando a 1 hora e a gente não vai conseguir completar. Eu queria pelo menos que ela orasse um salmo, ou lesse algum versículo em hebraico. Mas aqui, ó, qual Bíblia em hebraico você indica para quem quer aprender hebraico e onde encontrar? Tem muitas Bíblias. Existem muitas Bíblias em hebraico. E assim, geralmente as pessoas querem uma Bíblia acompanhada de tradução. Mas nós não temos esse tipo de Bíblia. Eu tenho até uma aqui, deixa eu só mostrar, pegar aqui. Essa daqui é a Bíblia que as pessoas têm comprado nos últimos dias, que é o Tanakh da Sefer. Porque ela tem hebraico de um lado e português de outro. Sim. Mas lembre-se, esse português, essa tradução aqui, não é uma tradução literal. Ela é uma tradução rabínica. Então, para você que é cristão, uma tradução rabínica pode trazer alguns confrontos na sua fé. Não indico coisas para as pessoas que ainda não estejam com a fé firmada e que saibam o que querem e o que acreditam. Então, essa Bíblia aqui é uma Bíblia que vai trazer o ponto de vista judaico das coisas, tá? Então, mas para quem quer uma Bíblia que tem o português e o hebraico, essa daqui. Para quem quer uma Bíblia totalmente em hebraico, essa daqui é a mais indicada, que é a Stuttgartense, tá? Stuttgartense, que é a mais famosa Bíblia hebraica. Benjamin, ele tá numa fase poliana que eu nem te falo. Rasga tudo. Tem que botar tudo nas alturas.
Então, a gente está chegando ao final, né? Vai dar 1 hora que a gente está na live. Tem várias perguntas ainda aqui, mas a professora Flávia, infelizmente, não vai poder estar mais 1 hora com a gente. Então, eu queria te pedir para depois você me mandar no meu direct as perguntas, porque a gente vai tentar depois fazer tipo um quiz, né, de perguntas, qualquer coisa, depois eu mando para ela. E se ela puder, ela responde, aí me marca, e aí eu compartilho aqui e ela compartilha lá. Pode ser assim, pastor? Pode, se alguém quiser também me mandar um direct. Só que, lembrando que eu tô com uma criança de 2 anos em casa, né, gente? Sem escola. Aí, às vezes, demora para poder entrar e responder alguma coisa. Mas, então, assim mas que eu puder, eu vou respondendo. Manda para o meu direct e aí eu vou encaminhando para ela, porque aí eu vou fazendo a seleção, ela compartilha, me marca e eu compartilho aqui e ela lá também, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez, porque foi muito boa essa palavra, eu tenho certeza que muitos aqui também foram abençoados. E queria pedir para que você estivesse orando nesse momento, ou que você liberasse uma palavra aí, um texto bíblico em hebraico, para que a gente pudesse, mais uma vez, receber da sua porção aí. Então, vou ler aqui. Deixa a mamãe ler, bem. Vou ler o Salmo 133, que eu acho que é um salmo que é muito relevante para esse momento que nós estamos vivendo em não poder estar com os irmãos. Sim. E eu vou ler e vou explicar uma coisinha aqui no final e a gente ora para encerrar. 133, vou ler em hebraico de assim. Shira Malot. Elech nashti eteinai hashvi. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, כשם הטוב על חרוש, הזקן זכרון, שיורד על פי מידותיו, כטל הרמו על הררי ציון, תשען צבא אדוני יצחק ברכה, חיים חד העולם. Já me querendo mexer aqui. Esse texto, Salmo 133, fala desse óleo precioso, de como é bom se sentar. O texto original fala Shevet Ahim Gan Yahad, como é bom que os irmãos sentem juntos. Essa seria a tradução literal. Como é bom que eles se sentem juntos, né? A ideia de sentar numa mesa para fazer uma refeição. E aí o texto vai trazer essa comparação com o quê? Com o óleo que desce em Arão. Não desce em qualquer pessoa, é o sumo sacerdote de Israel, que tem sobre o seu peitoral as 12 pedras. 12 pedras de cores diferentes, representando pessoas diferentes. E essa representação do óleo que desce sobre essas 12 tribos significa que, independente da nossa diferença, dos nossos objetivos, das nossas características, existe um Deus que é maior do que tudo isso. Né? E a unidade dos irmãos, eu não vou me unir só com pessoas que se parecem comigo, que têm o mesmo objetivo. Quem nunca assistiu às aulas das 12 tribos, elas têm no meu YouTube, no meu canal. Então, tem uma tribo que era da espada, que era guerreira, mas tem outra tribo que era a tribo dos poetas. Tem a tribo que foi designada aos sacerdotes e outra não. Mas cada uma delas, independente das diferenças, elas adoravam a Deus. Então, amém, quando isso tudo acabar, ao invés de você pensar em não ir ao templo por causa das suas desavenças ou diferenças com algumas pessoas que você não gosta tanto, Deus está falando. Chegou o tempo de rever essas coisas e entender que todos estão servindo ao mesmo Deus, sentando na mesma mesa, suportando às vezes uns aos outros, mas sempre em amor. Amém? Amém. Amém. Vamos orar para nós encerrarmos. Queria agradecer você que está aí. O pessoal está pedindo aqui, faz outra live com outro tema. Vou ver se a gente consegue fazer uma então para falar sobre as Bíblias, tá? Mas a gente vai ver. Vamos ver como vai ficar. Então vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Não a nós, mas ao seu nome seja sempre dado a glória, por causa da tua verdade, da tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos ama e às vezes o Senhor nos permite vivenciar determinadas coisas que pra gente parece que não vai ter nenhum efeito ou que não vai acrescentar nada em nossas vidas. Mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito para tudo que acontece de bom e para tudo que acontece de ruim. Nós te agradecemos por sua bondade infinita, por seu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, tá? Deus abençoe.
Pode Desculpas ficar à aí. vontade aí com o Benjamin. Eu vou encerrar aqui com o pessoal, tá bom? Fica com Deus. Tá bom. Fica com Um Deus. beijo. Tchau, tchau. Gente, a gente vai continuar, né? Amanhã, Dani e Reuel, lá do Ministério Mevan, vão estar aqui conosco adorando. Então, às 11 horas da manhã, nós vamos estar aqui encerrando essa semana. Eu queria te pedir, você que não teve a sua resposta aí, da sua pergunta, envia para mim agora por direct, para não ser perdido. Eu vou anotar. Eu vou tentar reagendar